aprende o seguinte: quando você está respondendo uma questão, você tem que ler as opções para poder identificar o que a banca quer que você responda. Nessa questão aqui, por exemplo, nós temos letra A, recurso extraordinário, reclamação, recurso especial e nenhuma das alternativas. Ora, eu tenho que saber para que serve um recurso extraordinário. Isso vai estar lá no artigo 102 da Constituição Federal. Para que serve o recurso extraordinário? Quando que eu posso entrar com um recurso extraordinário? Reclamação, eu também tenho que saber. Isso também nós vamos ter na Constituição Federal e temos lá no CPC quais são as hipóteses. Recurso especial, eu tenho que saber também, está lá no artigo 104, 105 da Constituição Federal. Então, quando que cabe recurso extraordinário? Em tese, se nós pegarmos aqui o artigo 102, nós temos aqui que cabe recurso extraordinário das causas decididas em única ou última instância que contrariar a Constituição Federal, que declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, que julgar lei ou ato de governo legal contestado em face da Constituição. Observa que nós temos aqui, ó, está relacionado com a Constituição, relacionado com a Constituição, relacionado com a Constituição, e julgar válida lei local contestada em face de lei federal é cabível recurso extraordinário. Agora, e a reclamação? A reclamação ela é cabível para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões do STF. Mas a reclamação ela não é só cabível do STF. Nós temos lá no artigo 105 que a reclamação também é cabível para preservar a competência e garantia da autoridade das decisões do STJ. Então, se eu tenho uma decisão do STF que não está sendo observada, eu posso entrar com uma reclamação para o STF. Se eu tenho uma decisão do STJ que não está sendo observada, posso entrar com uma reclamação no STJ. Porque eu tenho que saber também a competência do recurso especial. Recurso especial é o STJ que julga. Recurso extraordinário é o STF que julga. Apelação é os tribunais que vão julgar, seja Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, que vai julgar as apelações. Então não está relacionado com o Supremo Tribunal Federal nem com o STJ. Mas a pergunta aqui, nós temos que, então, nós já conseguimos identificar o que se trata cada uma dessas situações, e aí nós temos o problema. Então nós já sabemos que a pergunta está relacionada, eu tenho que saber, é um caso de recurso extraordinário, é um caso de recurso especial, ou é um caso de uma reclamação? Maria Cidadã tem ciência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Olha só, eu tenho uma decisão do Supremo Tribunal Federal julgando procedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade. Com base na referida decisão, pleitei o seu cumprimento. Então, Maria, através do advogado, é lógico, pleitei o cumprimento dessa decisão, o que foi indeferido. Contra o descumprimento da decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, então cabe reclamação. Porque não estão observando, aqui não ficou claro esse problema, essa questão não ficou muito clara, mas não está sendo observado a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então aí a gente entra com uma reclamação, resposta letra B. E é importante também a gente definir quando que é cabível a reclamação. Está lá no CPC. Quando você chegar lá no Código de Processo Civil, o artigo 988 fala: caberá reclamação da parte interessada, no caso, ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal. Se não estiver observando a competência do tribunal, posso entrar com a reclamação. Garantir a autoridade das decisões do tribunal, seja Tribunal de Justiça, seja Tribunal Regional Federal, seja Supremo Tribunal Federal, seja Superior Tribunal de Justiça, para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas e de incidente de assunção de competência. Então nós temos aqui também o quê? Quando que cabe a reclamação. Então o artigo 988 do CPC traz para nós quando que eu posso entrar. Se eu for lá no artigo 105, inciso 3, vai falar lá para mim quais são as hipóteses que eu posso
interpor o recurso especial, somente nessas hipóteses: contrariar tratado ou lei federal, julgar válido ato de governo local contestado em face da lei federal, der à lei federal interpretação divergente da que lhe houver atribuído outro tribunal. Então são nessas 3 hipóteses. No Supremo Tribunal, nós temos aqui, ó, muita atenção, que muita gente confunde essa última hipótese, que é julgar, que é do Supremo Tribunal Federal, julgar lei local contestada em lei federal, com relação aqui, ó, der à lei federal interpretação, não, aqui, ó, julgar válido ato de governo local, não, contrariar tratado à lei federal, negar-lhe vigências. Então, muita atenção nessas hipóteses do artigo 105 da Constituição Federal, com relação ao inciso 3 do artigo 102 da Constituição Federal. Então, lembre-se, recurso extraordinário é quando você vai recorrer para o Supremo. Se não observar uma decisão lá do Supremo, que só eles julgam os recursos extraordinários, aí entra com uma reclamação.